war is over. How soon will that new governing body be in place? Very quickly. And everybody wants to be a part of it. You're talking about the Board of Peace? Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Os reféns vivos regressaram a Israel e com eles, espera-se, pode ter chegado um período de paz que permita a palestinianos e israelitas viverem lado a lado. Reconstruir Gaza, acabar com os colonatos na Cisjordânia, encontrar quem possa governar a Palestina em nome do povo, num processo político que exclui o Hamas. Mas como desarmar o grupo terrorista responsável pelo 7 de outubro se os próprios dizem que não o querem fazer? Por agora, estão armados em várias zonas de Gaza para garantir ordem no território, dizem, com o beneplácito de Trump, o obreiro de paz, a quem os israelitas se reconhecem eternamente agradecidos. A Casa Branca tem o mérito de ter unido em apoio ao seu plano a maioria dos países árabes e os grandes países muçulmanos, juntamente com países europeus e com o Canadá, todos no Egito, a calcionar a paz no Médio Oriente. Os israelitas, como já vimos, estão reconhecidos ao presidente dos Estados Unidos e à sua equipa que conseguiu desenhar um acordo tantas vezes falhado. O correspondente da SIC em Tel Aviv, Henrique Zimmermann, fala de um presidente que ganhou o coração dos israelitas. Bem-vindos ao Green Eco Resort, um boutique hotel 100% eco-friendly. A piscina é carbon neutral, há chargers para os carros e até as faturas são zero waste. Desculpe? As faturas depois vão por e-mail, menina. Com a Caixa, a transição verde e digital não é só para inglês ver. Conte com o nosso apoio para responder aos desafios de modernização do seu negócio. Saiba mais em cgd.pt. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Henrique Zimmermann! Vamos começar pelo momento de maior alegria, o regresso dos reféns vivos que ainda restavam nas mãos do Hamas. A carga emotiva do momento de reencontro com a família e com a sociedade israelita é uma carga positiva para tornar irreversível este plano de paz? É um momento de euforia, eu diria. É um momento que eu não me lembro em décadas. Eu estive a partir das 5 da manhã na Praça dos Reféns e vi coisas que nunca tinha visto, quer dizer, todos os setores da sociedade israelita unidos numa missão de devolver a casa os nossos filhos, diziam eles. Eu voltei de Portugal há uns dias e o comandante anunciou que eles tinham previsto de voltar a casa hoje, e o que aconteceu foi que, tinhas que ver, era metade da noite, toda a gente começou a aplaudir e a cantar, e alguns levantaram-se e começaram a dançar. São coisas que eu nunca tinha visto, sobretudo porque, como sabes, em Israel há muita polémica interna sempre, é parte da cultura judaica. 2 judeus, 3 opiniões, e neste caso a grande maioria, segundo as sondagens, 82% da população, exigiam o fim da guerra e a volta dos reféns, que são vistos um pouco como os filhos de todos. E portanto, daí pergunto, o desejo de paz, de que a paz seja para ficar, é muito grande. Quais são os maiores riscos? A questão do desarmamento do Hamas é a que está mais perto de poder fazer descarrilar o plano, ou é preciso dar tempo ao tempo para que as coisas aconteçam? Neste momento eu diria que é o Hamas contra o resto do mundo, porque houve aqui uma jogada, eu acho, bastante inteligente da administração norte-americana, que conseguiu fazer o que ninguém tinha feito até hoje, e é criar uma coligação de países árabes e muçulmanos que incluem os 2 protetores do Hamas, que são o Qatar e a Turquia, países que apoiam os irmãos muçulmanos de forma declarada. Então, o facto era que eles têm muito mais poder de influência sobre o Hamas, coisa que até agora não havia ninguém realmente que pudesse fazê-lo, sobretudo a Turquia, o presidente Erdogan, que é um irmão muçulmano totalmente. À parte disso, dentro desta coligação estão os países fortes do mundo muçulmano sunita, a Arábia Saudita, o Egito, os Emirados Árabes Unidos, e tudo isto fez que realmente houvesse aqui eu diria, todos se convertessem em adeptos do programa de Donald Trump, o que permitiu
pôr o Hamas contra a parede e conseguir convencê-lo a libertar todos os reféns numa só fase e não seguindo o sistema do salami. Mas é verdade, o grande problema agora é o seguinte: o Hamas aceita que não pode ser parte do futuro político da Palestina, de Gaza, neste caso, porque devido ao 7 de outubro eles estão dispostos a de alguma maneira dar um passo atrás e sair do cenário político, pelo menos no futuro próximo, até mesmo não participar nas próximas eleições, se é que vai haver eleições no ano que vem na Autoridade Palestiniana. Mas o que eles não aceitam de nenhuma maneira é entregar as armas. E então o que eles querem, no fundo, é ser uma espécie de Hezbollah de Gaza, talvez também da Cisjordânia, e isso nem a Autoridade Palestiniana, nem o mundo árabe, nem o mundo muçulmano, nem muito menos Israel e os Estados Unidos vão aceitar. Então eu acho que na próxima etapa vai haver um esforço muito grande para conseguir convencer o Hamas a entregar as armas. Henrique, no entretanto, já apareceram militantes do Hamas armados em várias partes de Gaza, aparentemente com o acordo dos Estados Unidos, para estabilizarem a segurança do território, aquilo que se percebe das palavras de Donald Trump. Israel também estaria de acordo se estas ações servissem momentaneamente para acabar com os gangues que estão a roubar a ajuda alimentar? Ou isto é uma preocupação? Quem roubava a ajuda alimentar, em primeiro lugar, era o Hamas. E foi disso que ele se financiou durante todo este tempo, porque não tinha o dinheiro do Qatar que tinham no passado até 7 de outubro. Então eles realmente vendiam a ajuda humanitária no mercado negro e os armazéns estavam cheios. Pensa que desde outubro de 2023 entraram 2 milhões de toneladas de comida e de ajuda humanitária em Gaza. Desde janeiro deste ano até agosto entraram 470 mil toneladas, o que deve ser mais do que suficiente para a população de Gaza. Mas o problema era que o Hamas levava uma grande parte dessa ajuda, segundo até mesmo as Nações Unidas reconheceu, para os seus armazéns e vendia de novo. Isso foi um problema muito sério. Agora, há grupos armados dentro de Gaza que dizem que em parte colaboravam com Israel, e o que estamos a ver neste momento é uma espécie de um ajuste de contas. O que estamos a ver neste momento é que o Hamas está a executar ou a ferir no meio das ruas uma série de pessoas que acusa sem julgamento de serem colaboradores de Israel. Eu penso que isto é uma época intermédia que não pode continuar e que é preciso que em Sharm el-Sheikh, no Egito, se acelere a chegada de uma força multinacional árabe-muçulmana a Gaza, que ponha fim a esta situação e que comece um processo que possa levar ao desarmamento do Hamas. Vamos então olhar para o Egito. Depois de ter estado em Israel, Trump lidera uma cimeira onde o mundo árabe e muçulmano se junta a vários líderes europeus e não só, obviamente também lá está o Canadá, por exemplo. Israel não está presente. É a realpolitik a impor-se? É preciso que todos estes líderes se entendam primeiro entre si para que a seguir se possa fazer a aproximação de Israel com os seus vizinhos? Talvez seja assim, ainda é tudo muito recente, está tudo a correr de forma realmente acelerada. Eu acho que o motivo real foi, esta manhã parecia que realmente Netanyahu ia a Sharm el-Sheikh, mas depois houve, eu acho, uma volta atrás. Erdogan não aceitou, não é? Exatamente. O presidente da Turquia, Erdogan, diz que não, diz que senão ele voltava, e Israel precisa da Turquia, porque é o país que mais influência tem sobre o Hamas. Estamos a ver neste momento uma crise importante que se está a começar a desenhar, e é que o Hamas só entregou 4 dos 28 cadáveres que prometeu, e isso vai ser necessária a intervenção de Erdogan e da Turquia para conseguir talvez solucionar este problema. Também não estão no Egito nem o Hamas nem o Irão. É um risco fazer o caminho sem os ter comprometidos em cada passo que é dado? Eu acho que não, porque o Hamas não esteve em nenhuma negociação
de forma direta, esteve-o de forma indireta. É verdade que no momento final da negociação, outro dia em Sharm el-Sheikh, o que aconteceu foi que quando havia uma espécie de diálogo de surdos na negociação, chegaram os dois anjos de Trump, Witkoff e Kushner, o seu genro, e em 40 minutos de conversa, pela primeira vez, de forma direta, com Khalil El-Hayya do Hamas, conseguiram resolver o problema. Mas ao mesmo tempo o Hamas é visto hoje em dia, ainda mais do que antes, eu acho, uma organização terrorista, tanto pela União Europeia como pela Liga Árabe, e portanto não há uma negociação oficial, nem uma participação por parte do Hamas em nenhuma cimeira desse tipo. Sobretudo agora que o Hamas perdeu o seu lugar à volta da mesa devido ao massacre do 7 de outubro, que o próprio Trump disse que foi provavelmente o atentado mais brutal da história. Em qualquer caso, enquanto ao que se refere ao Irão, eu vejo aí uma tentativa diferente, talvez, de aproveitar a debilidade do Irão depois da Guerra dos 12 Dias, na qual o Irão foi castigado seriamente por Israel e pelos Estados Unidos, talvez aí tentar uma aproximação ao regime dos ayatollahs e conseguir algum tipo de acordo, mas isso tudo é parte do new design que o presidente Trump quer impor ao Médio Oriente e de alguma maneira levar os países árabes sunitas a aceitá-lo também. Para finalizar, sobre Trump, exatamente, ele que desejou tanto o Nobel da Paz e não conseguiu, ele é um herói para os israelitas pela forma como conseguiu impor este plano de paz que começa com a libertação dos reféns vivos? Sem dúvida, os israelitas veem aqui resultados e, portanto, eles admiram profundamente esta atitude, admiram a equipa que rodeia Trump, não só Trump, e dizem que provavelmente acabou a era dos diplomatas e começou a era dos dealers de real estate, de imobiliária, que são aqueles que conseguem fechar todo tipo de acordos que os diplomatas têm mais dificuldade. Isto dizem com certa ironia, mas o que não há dúvida é que Trump ganhou o coração dos israelitas quando se reuniu tantas vezes, mais provavelmente do que nenhum outro líder internacional, talvez comparável só com o Papa Francisco, que se reuniu com muitas delegações de reféns e de famílias de reféns, mas à parte disso não houve nenhum líder que o fizesse desta maneira. Trump conseguiu entender o ADN israelita, que os israelitas não podiam estar sossegados e tinham milhões de pessoas nas ruas todos os meses, todas as semanas, várias vezes por semana, para conseguir que estes rapazes voltem para casa. Uns amigos da chamada família Cunho, que alguns deles têm nacionalidade portuguesa, do Kibbutz Nir Oz, eles viram como 8 pessoas da família, entre eles 2 bebés, 2 gêmeas de 2 anos, foram levados para Gaza. E finalmente voltaram, mas hoje, por fim, os 2 filhos desta família voltaram. O pai tem cancro terminal, numa situação que os médicos não entendem como ainda está vivo, mas ele estava à espera dos 2 filhos, David e Ariel Cunho, que chegaram hoje, e ver o reencontro deles foi realmente uma coisa que não pode deixar ninguém sem reagir e sem lágrimas nos olhos. Eu acho que a sociedade israelita está a viver um novo princípio. Eu penso que é a Segunda República Israelita, se quiseres, o Israel 2.0. No rescaldo das eleições autárquicas, proponho-lhe que ouça o mais recente episódio do podcast Comissão Política, um dos podcasts do grupo Empresa, que liderou o ranking de podcast em Portugal por larga distância da concorrência. Em setembro, a sua posição sai reforçada ao registrar mais de 57% de download que o segundo classificado, o Observador. Em mês de regresso às aulas, no Top 10 do Podscope, 5 dos podcasts mais ouvidos em Portugal são da SIC Notícias, do Expresso e da SIC. O Expresso da Manhã subiu ao 5º lugar entre os podcasts, destacadamente o primeiro na informação diária, com o dobro dos downloads em relação ao segundo classificado na mesma categoria. Obrigado a todos os ouvintes. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia.
Bem-vindos ao Green Eco Resort, um boutique hotel 100% eco-friendly. A piscina é carbon neutral, há chargers para os carros e até as faturas são zero waste. Desculpe. As faturas depois vão por e-mail, menina. Com a Caixa, a transição verde e digital não é só para inglês ver. Conte com o nosso apoio para responder aos desafios de modernização do seu negócio. Saiba mais em cgd.pt. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.